Tremenda nessa noite para nossas vidas, Senhor. Prepara a terra do nosso coração e traz a nossa mente cativa a esse lugar. Que tudo aquilo que tenta nos tirar nessa hora, que o Senhor possa combater e vencer o bom combate. E toma o seu filho, traz sobre ele uma carga de revelação, que ele se encontre nesse altar e nesse púlpito, e que palavras de vida eterna, Senhor, fluam através da vida dele, Senhor. Que o Luciano, sua família e sua casa seja protegida nessa noite. Que o Senhor possa operar nessa noite de forma tremenda. Nós o abençoamos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? É bom nós estarmos aqui retornando com esse encontro periódico e creio que nesse ano nós vamos estar juntos sempre nas segundas-feiras do mês. Então, se você quiser anotar, né, toda segunda-feira de cada mês nós vamos estar aqui e nós queremos contar com a presença de vocês, queremos contar com todos, né, que já estão aqui. E eu sei que existem muitos irmãos que não estão hoje, e como é um retorno, né, desse trabalho, nós entendemos que é assim devagar, mas daqui a pouco eu creio que, né, nós vamos ter mais dos nossos pastores, daqueles que de alguma forma são inspirados, né, por esse ministério, a estarem conosco nesse tempo de instrução, nesse tempo em que Deus ele está equipando a sua igreja, que Deus está aperfeiçoando, né, o seu corpo, e nós estamos muito felizes por causa daquilo que Deus tem feito aqui no Rio de Janeiro, de cidade em cidade, né, nessa nação. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo de número 26. Atos 26. Versículo de número 6 em diante. Atos 26, versos de número 6 em diante. Diz assim: e agora, eu estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém, havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenava à morte, eu dava meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Com isso em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó Rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra,
ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo, dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Versículo 19. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, o poder da palavra, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos aqui nesse lugar. Nós declaramos, Senhor, que os céus estão abertos, eles não foram fechados ou cerrados, porque quando o Senhor ascendeu aos céus, a tua palavra diz que aquele que subiu da mesma forma iria descer. E você tem descido sobre nós, porque diz a tua palavra que você continua andando no meio dos castiçais de ouro. Você continua andando sobre a igreja, porque você e a igreja são um, Pai. Obrigado por isso. Eu te peço que nessa noite a tua unção possa despedaçar o jugo. Eu te peço nessa noite, Pai, que a sua palavra seja como um martelo, capaz de amolecer qualquer coração, capaz de quebrar qualquer coração petrificado. Te peço hoje que a tua palavra seja como um fogo que venha aquecer o nosso peito, que saiamos daqui transformados, renovados, iluminados, que saiamos daqui, Senhor, percebendo a verdadeira realidade que está ao nosso redor. Em nome de Jesus, eu te peço isso. Amém e amém. Esse relato na Escritura, ou nessa narrativa de Atos, o segundo relato da conversão, ou daquilo que nós chamamos de conversão do apóstolo Paulo. O primeiro relato está em Atos 9. O relato da conversão, ele difere em alguns aspectos, talvez pelo ponto de vista que é passado pelo escritor, mas esse relato mostra para a gente um tipo de conversão um tanto diferente, como as conversões que nós temos nos dias atuais. Porque quando nós lemos o texto da conversão de Paulo, que vem até no título aqui, no subtítulo, Paulo conta sobre a sua conversão. Nós, de uma forma até sem pensar, nós pensamos que, sem pensar, de uma forma aleatória, nós pensamos que Paulo, ele sai de uma religião, ele sai de um tipo de espiritualidade e ele vai servir a um outro tipo de espiritualidade, um outro tipo de religião. Essa é a primeira ideia que nós temos, que Paulo ele muda de religião, que ele sai do judaísmo, no qual ele era fariseu, no qual ele era zeloso, e ele vai para o cristianismo. Isso é algo que não acontece. Isso é algo que o texto não está mostrando. O que o texto está mostrando é que esse homem, ele encontra alguém. O texto está mostrando que esse homem encontra uma luz. O que o texto está mostrando é que esse homem, ele recebe um tipo de iluminação, um entendimento que ele já tinha e que era aprovado por Deus.
Nós dizemos assim, e muitas vezes, você já deve ter ouvido isso, Deus não tem religião, né? Nós ouvimos muito, não, Deus não tem religião, eu já falei muito isso. Mas quando você olha para a Escritura, você percebe que o nosso Deus, ele tem sim uma religião. Ele teve sim uma religião, e essa religião se chamava judaísmo. Ou seja, Jesus, ele era um judeu, e judeu praticante. O que Jesus não era, era religioso, no sentido de ter religiosidade. O que Jesus não fazia era colocar adereços à lei, adereços à espiritualidade. E o grande problema daquela geração foi que aquela geração colocou tanta coisa naquela fé, que aquela fé se tornou insuportável, a ponto de Jesus permanecer ensinando e pregando 90% do seu ministério, não a quem estava lá fora, mas quem estava aqui dentro. Porque me parece que vão passando os anos e nós vamos nos enchendo de tantas e tantas coisas que são desnecessárias para que Deus se mova em nosso meio. E por muitas vezes Deus não se move em nosso meio porque nós colocamos adereços à nossa espiritualidade. Nós nos enchemos de dogmas, nós nos enchemos de imposições, nós nos enchemos de achismos, nós nos enchemos de coisas que nós queremos exigir de Deus e dos outros, que nem Deus e nem os outros vão conseguir nos dar. E aí nós começamos a viver um tipo de espiritualidade que necessita de empurrão, que necessita de adrenalina para funcionar. Porque por muitas vezes nós pensamos que não estamos vivendo tudo que Deus tem para nós, porque nós não estamos vendo anjos, porque nós não estamos sentindo arrepios, porque nós não estamos na conferência do momento, porque nós não estamos na igreja do momento. Mas deixa eu te falar, existem tantas e tantas coisas que acontecem no dia a dia, porque eu tenho certeza que existe uma palavra que está sobre mim e sobre você, que nós não precisamos estar nos grandes eventos para proporcionarmos mudanças, porque as grandes mudanças por muitas vezes vêm com um ou com dois reunidos em nome de Jesus, vem com 10 que estão perseverando sobre uma palavra. Mas essa geração tem sido uma geração, meu irmão, que não tem perseverado sobre aquilo que Deus disse. E deixa eu te falar, abrace aquilo que Deus disse para você, para a sua geração, e então, meu irmão, você vai ver as portas se abrindo, você vai ver Deus operando, você vai ver tantas e tantas coisas. Mas não espere nenhum arrepio, não espere sentir para crer, mas abrace aquilo que você ouviu, ainda que você não sinta nada, ainda que você não tenha resposta nenhuma, ainda, meu irmão, que pareça que os anjos não estão subindo e descendo. Saiba de uma coisa, Deus está preparando o seu coração para o maior. No final do trecho que Paulo fala sobre a sua conversão, diante de um rei, de um imperador romano, ele vai dizer o seguinte: ó rei Agripa, eu jamais fui desobediente à visão celestial. E a visão celestial não é esse tipo de visão de revelação que nós temos. Não tem a ver com você dormir, encher a barriga e ter um sonho esquisito. Não tem a ver com você ver, ter uma impressão no seu espírito. Mas o tipo de visão que Paulo está falando é sobre uma palavra que foi se desenvolvendo no decorrer da sua história. Paulo, para poder afirmar sobre ter uma visão espiritual na qual ele não foi desobediente, ele passou pelo menos mais de 15 anos da sua vida no anonimato. Mais de 15 anos da sua vida sem ser reconhecido por ninguém. Mais de 15 anos da sua vida buscando. E sabe de uma coisa? Paulo vai falar lá em Gálatas, capítulo de número 1 e capítulo de número 2, que ele foi para a Arábia.
Sabe de uma coisa? Paulo, ele deixa o cenário de Jerusalém, ele vai até em Jerusalém para tentar de alguma forma se aproximar daquilo que a igreja estava gerando. Mas essa igreja apostólica do início, aquela primeira igreja, rejeitou Paulo porque eles pensavam que Paulo era alguém que estava infiltrado no meio deles para fazer mal. E Paulo percebe isso, sabe o que ele vai fazer? Ele vai para o monte de Deus. Ele vai para o Sinai, porque ele entende, os meus antepassados fizeram isso, Moisés fez isso no passado, Moisés foi se encontrar com o Eterno no Monte Sinai, então a mesma coisa que eu vou fazer, e a Escritura diz que ele permaneceu 14 anos escondido, e esse momento em que Paulo fica escondido durante 14 anos, é que fez ele ter tudo aquilo que nós achamos que ele teve por revelação, no sentido de fechar os olhos e psicografar. Não, nada do que Paulo teve foi psicografado. Paulo recebeu uma revelação progressiva, ou seja, foi no dia a dia no Sinai, foi no dia a dia diante de Deus, foi no dia a dia jejuando e buscando a face do Eterno, foi no dia a dia sem ver resultados concretos, é que Deus foi formando o homem interior de Paulo. É no meio do sofrimento e da perseguição que Deus foi formando algo poderoso na vida desse homem. E sabe de uma coisa? Num dia, alguém chamado Barnabé foi enviado pela igreja de Roma, pela igreja de Jerusalém, para ver aquilo que Deus estava fazendo em Antioquia. E quando Barnabé chega em Antioquia e que ele via a graça de Deus que estava se movendo no meio dos irmãos, a primeira coisa que Barnabé pensa: eu sei que existe alguém que pode cooperar com aquilo que está acontecendo em Antioquia, Saulo, e eu vou buscar ele. Por quê? Porque ele está em casa. O homem que Deus usou para proporcionar o maior avivamento de todos os tempos estava em casa. Quando Barnabé o puxou para Antioquia, o Espírito desceu e disse: apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho para eles. E hoje nós estamos aqui. Por quê? Porque teve alguém que perseverou durante 14 anos em casa. Estar em casa não é estar parado. Estar em casa é estar no meio dos seus. É viver sem adrenalina. Porque nós achamos por muitas vezes que ministério é adrenalina, então nenhuma comunidade de fé é suficiente para a gente. Por quê? Porque existe rotina. E existe uma ideia de que cristão não pode ter rotina. É porque nós achamos que Deus ele só opera no espetacular, no extraordinário. E nós nos esquecemos que a rotina, nós nos esquecemos que a vida comum, ela é o cenário que Deus prepara homens e mulheres para fazer o extraordinário. Porque Deus nunca vai fazer o extraordinário com qualquer tipo de gente. Deus sempre vai fazer o extraordinário com gente específica, que passou por processo, que está sujeita a Deus, que é obediente a uma visão celestial. Então a maioria das pessoas que são da igreja estão esperando sempre iniciarem o seu chamado a partir do extraordinário, a partir de um grande evento, a partir de uma oração. Billy Graham orou por mim, aí começou o meu ministério. Mas na verdade não foi Billy Graham que orou e começou o ministério, é que tinha uma mãe orando antes. É que teve um pastor da EBD que ativou a sua fome por ler a Escritura.
É porque teve um ministro de louvor que um dia ministrou uma adoração que tocou o teu peito e que você nunca mais saiu da comunidade por causa disso. Ou seja, nós precisamos ter os nossos olhos abertos para o comum, ou para aquilo que nós nomeamos como comum. A conversão de Paulo não é Paulo pulando de uma religião e entrando para outra. A conversão de Paulo é ele recebendo uma luz sobre aquilo que ele já vivia, e essa luz redefine o andar de Paulo. Paulo não está se convertendo, saindo de uma religião e entrando para outra, mas ele está começando a ver o mundo de uma outra forma. E esse tipo de conversão é que nós precisamos hoje. Pastor, você acredita que crente precisa se converter? Sim. Eu acredito que nós, todos os dias, precisamos receber essa luz. Precisamos receber esse encontro que vai redefinir a nossa caminhada, que vai redefinir a nossa postura, que vai redefinir a nossa compreensão sobre o mundo. Por quê? Porque como Paulo, nós nos enchemos de apetrechos, nós colocamos maquiagens, nós colocamos adereços ao que nós estamos vivendo. Aí chega numa hora que nós vamos encontrar um nazareno dizendo: ei, larga tudo o que vocês têm, negue-se a si mesmo, e então me siga. Todas as coisas que Paulo conhecia assume uma nova dimensão de entendimento a partir do momento que ele se encontra com o Nazareno. O Messias assume o epicentro de tudo aquilo que Paulo conhecia como mundo. Jesus se torna central. Jesus se torna para Paulo o tudo em todos. Existe uma redefinição de como Paulo vai olhar a vida, de como Paulo vai olhar a religião, de como Paulo vai olhar todas as coisas. Ter visão espiritual é saber como opera a vontade de Deus. Paulo, ele desenvolve durante os anos da sua trajetória uma visão que faz com que ele entenda como que a vontade de Deus é operada. Você vai ver isso lendo como que essa visão progride, por exemplo, em Efésios. Deus entende o seguinte: que existem os judeus, que existem os estrangeiros, os gentios, os pagãos, e que agora, por meio de Cristo, Deus une esses dois povos para formar um novo tipo de ser humano. Ele entende isso. E aí como que isso se opera na igreja? Por meio dos ministérios, porque Deus deu pessoas, homens, dons para a igreja, para que a justa operação de cada parte opere o crescimento. A justa operação de cada parte é judeu cooperando com um gentio. Quando o judeu opera junto com um gentio, Deus, ele abre a sua multiforme sabedoria e apresenta principados e potestades nas regiões celestiais. Sabe no que Paulo gasta a sua vida? Em fazer com que essa revelação seja pregada em todo o mundo. Paulo trabalha toda a sua vida para que pessoas diferentes possam juntas trabalhar ministerialmente. A verdadeira unidade acontece quando nós conseguimos
trabalhar e operar, mesmo sendo diferente. A nossa unidade não está em dogmas e em doutrinas. A nossa unidade não está quando todos nós concordamos em ser calvinistas ou arminianos. Se aceitamos dons ou não, se o batismo é por aspersão ou por imersão, se a ceia é simbolismo ou é realidade. Não é por isso, não é por meio dessas coisas que Deus nos faz um. Deus nos faz um quando nós nos amamos uns aos outros e conseguimos abrir mão daquilo que sentimos, daquilo que queremos, daquilo que achamos, para entender que o outro tem uma parcela significativa do crescimento da minha vida. Muitas pessoas não crescem exatamente porque não se abrem a possibilidade do outro a complementar. A justa operação de cada parte é quando o gentio e o judeu trabalham juntos. Porque Paulo, ele não está falando para nós hoje, um povo miscigenado, multicultural. Paulo está falando para um povo em que haviam gentios, pessoas que não tinham o DNA judaico. E para os judeus, o povo eleito por Deus. O público de Paulo era esse. Talvez hoje a mensagem dele fosse diferente, mas para aquela geração, ele trabalhava para fazer com que qualquer tipo de coisa que fizesse eles não terem unidade, caísse por terra. Por isso que Paulo está sempre pedindo oferta dos gentios para cooperar com Jerusalém, para fazer os gentios se sentirem importantes. Quando Paulo diz, olha, agora vocês são concidadão dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, cujo Cristo é a pedra principal. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo para os gentios, para pessoas que não pertenciam à família, que eles eram importantes. E que agora eles tinham família, que agora eles tinham herança, que agora eles tinham algo para eles estarem conectados. Então ele está em todo o tempo dizendo, olha, não importa se você crê diferente um do outro. O que importa é que se abrirmos mão disso para trabalharmos juntos em amor, nós vamos conhecer a altura, a largura e a profundidade de quem é Deus. Paulo tem uma visão celestial. Eu não vou falar sobre ela. Eu já falei isso aqui outras vezes. Está em Efésios. É o que ele chama do mistério de Deus. Resumindo, gentios e judeus formando uma nova humanidade. Essa é a visão que Paulo tem. Todos os apóstolos, pelo menos os que têm os seus nomes escritos nos livros, eles deixaram uma visão celestial. Paulo, como eu estou falando, ele enxerga o plano de Deus como Deus formando um corpo. Para Paulo, o que Deus está fazendo é formando um corpo, uma nova humanidade. Isso é o que Paulo compreende. Mas nós vamos ver que Pedro também tem uma visão espiritual. Ele também entende como o plano de Deus está sendo operado na terra, mas ele compreende de uma outra forma. E o que Pedro compreende? Olha só que interessante. Primeira carta de Pedro, capítulo número 2. Versículo de número 4.
Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está escrito: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular. Quem é Pedro? Um judeu ortodoxo, que via o templo como centro do céu e da terra, onde céu e terra estavam conectados. O motor, a mola propulsora que fazia Israel funcionar. Quando Pedro recebe a mesma luz que Paulo, a sua visão do templo é redefinida. Porque para ele, aquele templo de Herodes era o lugar onde céu e terra estão conectados. E quando ele recebe luz, as palavras que Jesus havia ensinado para ele fizeram sentido. Porque Jesus disse: ó, não tem esse templo, não vai sobrar pedra sobre pedra. Vai cair tudo em 3 dias. Quando o tempo passa, acontece a obra de Cristo, a morte e a ressurreição. O Espírito desce, essas palavras, elas se tomam um novo significado na cabeça de Pedro. Ou seja, o que acontece com Pedro? Uma conversão. E que conversão é essa? Pedro larga a religião judaica? De maneira nenhuma. Pedro morreu judeu, querido. Agora, a religião que Pedro vivia, o judaísmo, recebe um novo significado, a ponto dele enxergar que o templo agora não tinha a ver mais com aquela estrutura que Herodes havia construído. Mas o templo agora era feito de pedras, que são seres humanos, que receberam Cristo em suas vidas, e que agora esses seres humanos estão sendo edificados como uma nova casa espiritual, um novo sacerdócio, o verdadeiro lugar aonde céu e terra estão conectados, eu e você. É isso que Pedro tem por visão espiritual. Ele recebe luz ao que ele já conhecia. E tudo que ele conhecia agora toma um outro sentido. Então não é deixarmos de abandonarmos coisas que nós já conhecemos, não é isso. Tem a ver com receber essa luz, tem a ver com receber Cristo, para que tudo aquilo que a gente conhece tome um novo significado. Para Pedro, o plano eterno de Deus é um novo templo. Para Pedro, tem a ver com esse jardim, porque o templo tinha a ver com aquele primeiro jardim, com um lugar que move todas as coisas, com um lugar que precisa estar sendo nutrido e em funcionamento para que a nação vá bem. Todas as profecias que nós vemos nos profetas, principalmente os profetas que nós chamamos menores, são profecias contra o sacerdócio. Por quê? Porque o sacerdócio deixou de alimentar o templo. O sacerdócio deixou de fazer com que o templo se tornasse esse lugar principal aonde céu e terra se movem. Todas as profecias. Quando Pedro ele compreende o que Deus está fazendo, ele compreende que agora aquelas coisas estavam sendo restauradas. Então Pedro não está esperando ser levantado um terceiro templo, irmão. Pedro não está esperando se levantar um novo templo no sentido de algum homem construir algo visível. Por quê? Porque Deus não habita mais em tendas ou em templos feitos por mãos humanas, mas Ele continua habitando em tendas e em templos.
Mas que templo é esse que Deus continua habitando? O templo feito por gente. Pedro viu um templo, Paulo um corpo, e João é interessantíssimo, porque João, ele tem um olhar diferente de Pedro e de Paulo. No Evangelho de João, capítulo número 14, até o capítulo número 17, não tem como eu ler, mas você vai ver, talvez, uma das partes mais bonitas de todo o Novo Testamento. Jesus, ele começa a dizer para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Quando João fala isso, quando João, ele escreve isso nas suas memórias, ele não está dizendo que Deus está preparando um monte de casinha para a gente. Não é isso. É porque, no tempo antigo, ir na casa do Pai não é ir no lugar, mas é estar na presença do Pai. Quando Jesus fala isso, Jesus fala isso que João escreve, ele está dizendo o seguinte: o Pai está preparando um lugar nele para vocês. Na casa, ou seja, na presença dele, tem lugar para todos vocês. Por quê? Porque a vontade de Deus é construir uma grande família de filhos semelhantes ao primogênito. Ao primogênito que antes era o unigênito de Deus. Ele era o único. Mas depois da cruz do Calvário, se tornou o primeiro dentre muitos irmãos. Quando João, ele vai falar sobre o que ele entende por ser a igreja, o evangelho que lhe foi revelado, ele vai falar sobre família, sobre comunidade, sobre discípulos. Não tem nenhuma carta, nenhum evangelho que toque mais em família, que toque mais em discípulo como João, o discípulo amado. Não tem, porque dentro do que João vê acerca do plano de Deus, ele entende que Deus está formando uma família. Dentro do plano de Deus para Pedro, Pedro está vendo através das suas lentes que Deus está formando um templo. Dentro do plano de Deus para Paulo, ele entende que Deus está formando um corpo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a justa operação de cada parte é que promove o crescimento da igreja. Existem algumas pessoas que vão se identificar mais com a igreja sendo um templo. Existem pessoas que vão se identificar mais com a igreja sendo uma família. Existem pessoas que vão se identificar mais com a igreja sendo um corpo. E tudo bem, é dessa forma que Deus promove o crescimento de todos. É quando nós conseguimos enxergar que nós, se somos família, precisamos ter um funcionamento do corpo e sermos como um sacerdócio real. É quando nós, enquanto templo, enquanto sacerdotes, compreendemos que precisamos ser como corpo e que precisamos ser como família. É que nós, enquanto corpo, compreendemos que é necessário sermos como um sacerdócio real e como família. A justa operação de cada parte é que promove o crescimento. A verdadeira unidade não tem a ver com se comprometer com um tipo de mensagem, com um tipo de igreja, com um tipo de dogma ou de doutrina. A verdadeira unidade está em nos comprometermos com um tipo de pessoa, o Messias, com um tipo de vida, a vida dele em nós.
A verdadeira unidade, ela vem daí. Existem 3 dimensões, pelo menos, que nós vemos nesses apóstolos. A primeira dimensão é a igreja como uma construção de Pedro. Fala de serviço, querido. A segunda dimensão é como um corpo, porque fala de unidade. E a terceira dimensão de João, que fala de uma noiva, de uma família, fala de relacionamento. Essas dimensões estão entre nós. E é muito comum nós ouvirmos assim, né? Martas e Marias brigando. Não é comum. Tem que adorar o outro. Aí quem serve não tem que servir. Mas adora mais ou serve mais? Como que é isso? Aí tem quem gosta de ir no culto e quem gosta de ficar em casa. Não, ir no culto é certo, ficar em casa que é certo. E aí nós entramos em discussões que não nos levam a nada, que só nos separam. E nós deveríamos estar gastando mais tempo naquilo que nós concordamos. A vida de Deus em nós. A luz do Messias trazendo compreensão sobre a vida. E passamos muito tempo, muito mais brigando e competindo do que cooperando com o que Deus está fazendo. Você já parou para enviar um recado, você que é pastor, para um pastor que não tem nada a ver com você, e que em algum momento você já sentiu ciúmes dele, e dizer para ele que você reconhece o que ele está fazendo? Você já parou para enviar para o ministro de louvor, que talvez você em algum momento sentiu ciúmes dele, e dizer, cara, tua voz é tremenda? Para alguém que toca mais que você e falar, cara, tu toca muito bem. Eu creio que eu penso que nós temos grandes problemas em reconhecer uns aos outros. Não vou reconhecer não, porque ele vai ficar vaidoso. Meu irmão, reconheça, se a pessoa vai ficar vaidosa ou não, o problema é dela. Mas nós precisamos ser sinceros. Nós precisamos sim honrar uns aos outros, meu irmão. Se alguém faz bem o trabalho dela, por que não dizer, ei, você faz bem? Se tem pessoas que se destacam em posições que nós não estamos, meu irmão, por que não reconhecer isso? Mas é muito mais fácil a gente tentar competir com as pessoas do que cooperar com aquilo que elas estão fazendo. É muito mais fácil. É muito mais fácil denegrir, manchar a reputação. É muito mais fácil não reconhecer, é muito mais fácil jogar pedra, é muito mais fácil julgar. E a maioria dos julgamentos que existem, somos nós mesmos dizendo, eu queria estar no lugar dessa pessoa. A maioria dos julgamentos que fazemos denuncia o que está dentro do nosso coração. Tem uma palavra que a gente usa desde 2009, 2010, de um livro que nós lemos, que diz o seguinte: Deus ofende a mente para revelar o coração. Por muitas vezes, intencionalmente, Deus vai provocar a sua mente para revelar o seu coração. Deus, por muitas vezes, vai te ofender para poder ver quem você é. E nós caímos nessa sempre. Nós sempre estamos mostrando o caos que está dentro de nós. Por quê? Porque Deus sempre está ofendendo a nossa mente. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele era perfeito. É que quando Deus ofendeu a mente de Davi usando o profeta Natã,
Davi não tentou argumentar. Davi disse: sou eu esse homem aí que você está falando. Davi não foi um homem segundo o coração de Deus, porque foi um perfeito pai, porque foi horrível. Ele foi horrível para sua família. Agora ele foi um homem segundo o coração de Deus, sabe por quê? Porque todas as vezes que Deus exigia respostas de quebrantamento de Davi, ele estava pronto a se quebrantar. Porque ele mesmo disse: Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele habita com contrito e quebrantado de espírito. Não retires de mim o teu espírito, Senhor. Achei a Davi. Deus ofende a mente para revelar o coração. Porque nós queremos ter respostas. Nós queremos algo que seja racional para o que estamos vivendo. Nós queremos dar respostas prontas às pessoas. E Deus te falar uma coisa, ou te lembrar que você vive uma religião de mistério. Você crê num Deus que não se vê. Você crê num mundo invisível. Você crê em palavras que não estão na ordem da linguagem humana, que superam nossa capacidade de falar essas palavras. Esse mundo é o seu mundo. Então, se o seu mundo é incompreensível, é a palavra que Paulo diz, inefável. Por que nós temos que fazer as coisas rápidas? Darmos respostas a esse mundo. Você precisa dar resposta, meu irmão, mas nem sempre nós vamos ter resposta. Então, quando você não tiver resposta, se cale. Porque a sabedoria, muitas das vezes, está em se calar. Porque a verdadeira sabedoria é saber fazer como operar, em saber como trabalhar na revelação de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. É quando você sabe botar para funcionar aquilo que Deus te disse. Então, se você teve a revelação, se Deus te falou algo, mas você não sabe como que funciona, se cale. Espera. Pastor, mas Deus me deu uma visão tremenda. Meu irmão, Deus deu para Paulo também, ele ficou 14 anos. Entre Davi ser ungido e ele ser coroado, 15 anos. Deus ficou 13 anos sem falar de mal com Abraão. O povo de Israel no deserto passou 40 anos sem provar do que Deus havia dito. Vocês serão para mim uma nação de reis e sacerdotes. Isso só foi se cumprir muitos anos depois. Quando João, ele narra para a gente o encontro de Nicodemos. Essa experiência, ela é, para mim, uma das mais interessantes do livro de João. Porque Nicodemos era um homem religioso, um perito na escritura, alguém que tinha instrução, que aprendeu aos pés do mestre Gamaliel, conhecia a Bíblia hebraica como ninguém, era doutor na lei. Mas esse homem é atraído por uma curiosidade, porque ele quer saber se Jesus ele é o Messias mesmo de Israel. Ou seja, nós podemos ser peritos na teologia, peritos em sermos pastores, peritos em sermos grandes líderes,
Agora, por muitas vezes, nós não conseguimos acessar a verdadeira realidade, porque nos enchemos tanto de coisas, que quando o Messias aparece, nós só ficamos curiosos e não nos entregamos da maneira como deveríamos nos entregar. Nicodemos, ele vai à noite, ele vai escondido, ele tem medo de enfrentar o povo, porque ele precisava guardar a sua reputação. Cristão não tem reputação, irmãos. Seu Deus morreu assassinado. O nosso rei, diante dos olhos humanos, foi um fiasco. Poucos acreditaram que ele ressuscitou, mas disseram, não, foram os discípulos que pegaram o corpo. O que vocês estão crendo é um fiasco, é uma decepção. Só que essa decepção, para os homens e para aqueles que tentam compreender com a razão, ela é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Não existe reputação para quem é cristão. Não existe, eu preciso construir meu nome. O seu nome não é mais importante do que o Messias, e o Messias não construiu o nome dele. Quando Nicodemos ele vai até o Messias, sabe o que importava? Naquela geração, em qual família você nasceu? Igual na Índia, né? Existem as castas. Então, dependendo da família que você nasce, não depende se você é rico ou pobre. Então você pode nascer numa casta inferior e você ser ricaço, isso não vale de nada, porque sempre vão olhar para você como alguém menor. Na Índia é assim. E naquela geração de Jesus também era assim, porque existiam ricos e escravos. Esse é o mundo que Jesus está tocando, esse é o mundo que Jesus está derrubando. Um mundo em que mesmo sendo rico, você era pobre. E que de repente alguém pobre era rico, porque nascia numa casta diferente. Aí Jesus disse o que para Nicodemos? Quando Nicodemos, ele se aproxima. Irmão, necessário é nascer de novo. Por quê? Porque no reino dos céus não adianta você nascer na família certa. Você precisa nascer do lugar certo. Você precisa nascer do alto. Então no reino dos céus não vale ter patente. Não vale ser pastor, bispo, apóstolo. No reino de Deus o que interessa é que tipo de luz eu estou recebendo. Não é na família certa, não é da denominação certa, é que tipo de gente eu sou, da onde eu vim. Não tem a ver com nascer na família certa, mas se você nasceu do alto, você se torna como um vento. Ninguém sabe para onde você vai, nem para onde você vem. Por quê? Porque a sua origem não é mais da terra. Porque na terra você se torna peregrino e forasteiro. Porque você não está perseguindo mais um lugar para você colocar sua cabana, comprar aquela terra e se tornar o dono de algo. Mas aqueles que são chamados por Cristo, são chamados a serem testemunhas do mundo que ainda está vindo.
Já falei isso 1000 vezes, mas é muito interessante, porque Deus faz promessas a Abraão, diz para ele, cara, eu vou te dar uma terra. Sua família será numerosa, como a estrela do céu, a areia do mar. Beleza, passam-se alguns anos. Aonde está Abraão? Na terra de Canaã. Abraão pisa na terra de Canaã, ou seja, Deus cumpriu a promessa a Abraão enquanto ele ainda estava vivo. Abraão estava vivo e possuiu Canaã. Deus cumpriu a sua palavra. Mas o escritor dos Hebreus vai dizer o seguinte, que Abraão, quando chega naquele lugar, ele se sente como peregrino e forasteiro em terra estranha. Peraí, Deus que me deu. É promessa de Deus. Como que Abraão está se sentindo peregrino e forasteiro em terra estranha? Porque veio uma luz sobre ele, irmão. E quando ele pisa naquilo que é palpável, naquilo que os olhos conseguem ver, ele percebe que aquilo é insuficiente para tudo aquilo que Deus tem. Por isso que para o cristão não existe linha de chegada. Por quê? Porque todas as vezes que pisarmos na promessa daquilo que Deus disse, nós precisamos achar insuficiente, porque não chegamos ainda no lugar que devemos chegar. Mas, esquecendo das coisas que para trás ficam, precisamos prosseguir para aquelas que estão adiante de nós, porque existe um alvo e existe um prêmio, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Um alvo e um prêmio. Não existem linhas de chegada. Às vezes as pessoas dizem assim, pô, vocês chegaram num lugar, eu fico, meu Deus, que lugar é esse que a gente chegou? Gente, às vezes eu penso que as pessoas olham assim e ficam, meu Deus, pastor Luciano tem cada revelação. Meu irmão, isso aqui sabe o que? É livro. É tempo gasto orando, pregando a mesma palavra mais de 1000 vezes. São quase 20 anos falando disso aqui. É impossível que você não evolua. Não tem como. Às vezes as pessoas pensam que nós ficamos assim, Senhor. 24, os judeus não oravam 24 horas, irmãos. Isso é uma interpretação equivocada. Quando eles estão juntos orando, são 3 vezes só por dia. 6 horas da manhã, meio-dia, 6 da tarde. E horário 30 vezes o Espírito desceu. Porque não tem a ver com quantidade, mas você está alinhado ao que Deus falou. Se Deus falou, vai cumprir. Eu lembro, tem um pastor que dizia o seguinte, você precisa orar por chuva, no tempo de chuva. Isso é um princípio da oração. Você não pode orar por chuva quando não é para chover. Então você ora por chuva no tempo de chuva. E nem sempre o tempo de chuva no inverno. Você tem que orar por sol no tempo de sol. Para a gente realmente é o verão. Isso não funciona para quem mora no Nordeste, né? Que é só sol. Mas existe um princípio. E às vezes nós estamos orando por coisas que não estão acontecendo porque nós estamos orando errado. E é só isso. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. O pessoal disse amém ali, eu falei, está na hora de parar. Quando Jesus diz para Nicodemos, você precisa nascer do alto. Ele está dizendo que agora o reino não está mais nas mãos humanas.
o domínio das coisas de Deus não estão nas mãos dos homens. Por isso que aquele que nasce do alto não tem domínio sobre nada e nem é dominado sobre nada. O reino de Deus não está nas mãos humanas. Por isso nascemos do alto. Porque não somos mais governados assim. Somos governados de cima para baixo. O nosso reino não é desse mundo. Porque se fosse desse mundo, iríamos usar as armas desse mundo. Mas o nosso reino é dos céus. Por isso, a nossa milícia, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que se movem nas regiões celestiais. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor. Porque eu sei que cada pastor aqui tem parte da revelação celestial. Eu abençoo para que haja a operação, a justa operação de cada parte aqui no Rio de Janeiro. Que esse encontro sirva para gerar esse lugar de unidade no Espírito. Uma unidade da fé. A fé que temos no Messias. Não a fé em crenças, mas a fé no Messias. De que o reino dele não é desse mundo. Que como corpo possamos nos movimentar no Rio de Janeiro. Que como templo possamos ser uma casa sacerdotal para oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Que como família possamos expressar intimidade. Porque temos certeza da palavra que está sobre nós. E nós não iremos colocar os nossos olhos em outra coisa. Até que de repente, nós ouçamos o vento impetuoso. Porque eu creio que se conseguirmos, assim como os apóstolos, os discípulos conseguiram estar juntos, durante 10 dias, orando por uma coisa só, é possível, Senhor, nós perseverarmos aqui todos os meses, buscando uma coisa só, que o Senhor transforme essa geração. Que o Senhor levante uma igreja no Rio única. Que não queiramos competir uns com os outros, mas que consideremos os outros superiores a nós mesmos. Batiza-nos com o amor, porque esse amor vai nos fazer, Senhor, ser conhecidos como os seus discípulos. Por isso eu te peço, quebra, Senhor, qualquer tipo de inimizade. Quebra, Senhor, o orgulho. Quebra a arrogância humana. Quebra o sentimento de inferioridade e de superioridade. Batiza-nos hoje com um só batismo. Batiza-nos hoje com uma só fé. Batiza-nos hoje, Senhor. Que haja uma unidade no Rio de Janeiro como ninguém jamais viu. Para que então nós tenhamos tecnologia espiritual para exportar para outras nações.
Porque não queremos exportar as nossas denominações, não queremos exportar as nossas visões espirituais, mas queremos ir para as nações e dizer: olha, lá no Rio de Janeiro, eu conheço alguém que está fazendo algo que é maior do que eu faço. Assim como João Batista, quando as pessoas se chegavam a ele e disse: olha, eu batizo com água, mas está vindo alguém aí que é maior do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque convém que ele cresça e que eu diminua. Porque ele, mesmo sendo Deus, assumiu a forma de servo, humilhou-se a si mesmo, tornou-se insignificante, assumindo a forma de bandido numa cruz. Mas esse que se humilhou foi o mesmo que recebeu o nome que está acima de todo nome, em cima nos céus ou embaixo na terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Batiza-nos mais uma vez, toca-nos mais uma vez, libera o seu Espírito mais uma vez, traz luz mais uma vez. Não precisamos de uma outra religião, não precisamos de uma nova denominação, não precisamos de um novo movimento, precisamos ser batizados no precisamos ser batizados no Messias. Vamos, meus irmãos. Vamos, meus irmãos. O reino dos céus é tomado por violência, por não aceitar aquilo que está imperando sobre nós. Declaramos: Senhor, nós não aceitamos aquilo que está imperando sobre nós. Falta de amor, falta de misericórdia, faltas de oportunidades. Nós não aceitamos aquilo que está operando sobre nós. Por isso fazemos violência, porque somente os violentos, eles se apoderam do reino dos céus. Não aceitamos essa condição, porque o Senhor nos fez uma nação de reis e sacerdotes, uma nova humanidade em Cristo, um corpo. O Senhor nos fez uma família. Se eu soubesse cantar, eu cantaria: somos corpo. Assim, bem ajustados, totalmente ligados. Amém? Pode ser? Agora alguém que sabe cantar. Sabe, Tiago? Sabe, Tiago? Sabe essa? Hã? Refrão? Então vai o refrão. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família
és para mim, querido irmão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande preciosas para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido, precioso, precioso, querido irmão. Dá a mão a alguém aí que está do seu lado aí, irmão. Não dá para cantar isso sem dar as mãos, não. Em nome de Jesus. Pra gente fechar. Oh, somos corpo, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, precioso, precioso és para mim. Eu preciso, eu preciso, eu preciso de ti, precioso. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família. A glória do Senhor, uma família, vendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, preciosas para mim. Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Querido irmão, precioso. Uma salva de palmas a Ele. Bem, vamos aplaudir o Senhor. Aplauda mais. Quanto tempo tem que você não canta isso de mão dada, irmão? Aplauda o nome do Senhor. Nós que fomos criados nisso, isso é uma verdade que nós vamos resgatar nesses dias. Quantos creem nisso aqui? Deus está nos usando para resgatar valores que nós perdemos ao longo da caminhada. Glória a Deus pela unidade no espírito da igreja.
Unidade no Espírito não é caminharmos juntos para suprirmos a carência emocional um do outro. É unidade no Espírito, quer vá, quer venha. Você ouça falando de mim, eu ouça falando de você. Você está numa região, Luciano em outra, eu em outra. Todos nós combatendo o mesmo combate, o combate do Evangelho. Aleluia! Irmão, Deus te abençoe. Como diz o depois de um palavrão desse, está tudo resolvido, amém? Agora vamos praticar, porque vida cristã é processual. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez o nome do Senhor. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, bem como as ricas e doces consolações do Espírito, estejam sobre vocês, sobre a casa de vocês. Amém? Deus abençoe. Os irmãos querendo, está aqui o pastor Lu, o Xande, todos os amigos aqui, Micael. A gente está aqui para te dar um abraço, para trocar uma ideia. Deus abençoe e vamos juntos. Segue aí, se inscreve no canal agora, Missão Sudeste. Segue nas redes sociais. Estamos juntos, irmão. Deus te abençoe. Vamos embora.